Irmãos e amigos, a paz do Senhor, Deus abençoe a nossa vida nesse dia. Quero compartilhar uma palavra que se encontra em Salmos 52, verso 8, uma declaração de Davi, quando ele diz: mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus, confio na misericórdia de Deus para sempre. Amém. O que será que Davi, ao salmodiar a Deus, ele está dizendo, em verdade, que ele vivia num contexto, nesse meio em que homens poderosos e perversos tentavam mal contra a sua vida e contra o povo de Deus, diante ali do seu reinado. Mas ele está dizendo que ele confia no Senhor e na misericórdia de Deus que é derramado sobre a sua vida, mediante essas perseguições, essas línguas fraudulentas contra a vida dele, em que um dia o justo viriam e temeriam e se ririam daquela situação, porque sabemos que o mal, quando ele se levanta, as pessoas, quando se deixa usar contra o nosso ministério, família, Davi tinha essa situação em que se levantavam os ímpios contra ele, meio ao seu reino, mas ele confiava em Deus, que Deus seria o justo, daria e teria misericórdia da sua vida em meio àquele cenário. E é isso, irmãos, quando a gente confia no Senhor, entregamos na mão de Deus, e nós só vamos colher aquilo que a gente planta, Se a gente colhe o bem, porque a gente plantou o bem; se a gente colhe o mal, porque plantamos o mal, Então, por si só, a lei de Deus se manifesta. Então nós confiamos nesse Deus, e não temos que temer, mas sim orar, perdoar e amar cada dia mais. Irmãos, com tudo isso, por que Davi fala essas coisas? Ele diz que ele é como a oliveira verde na casa de Deus. Primeiro eu gostaria de explicar um pouco sobre a oliveira, pois a oliveira é uma das mais belas e mais valiosas árvores ali mencionada na Bíblia Sagrada, porque ela nos traz um símbolo de paz e de prosperidade, conforme a palavra do Senhor, símbolo de bênção, pois desde as suas folhas, desde a folha da oliveira, que marca o final do dilúvio em Gênesis 8, até preparação para a vinda, da segunda vinda de Cristo, em Apocalipse 11:4, menciona-se a oliveira, pois assim você vê a importância na Bíblia Sagrada. E quando eu olho para esta árvore chamada oliveira, o seu fruto, que é a azeitona, meus irmãos, representa a sua principais virtudes, aonde que elas são colhidas em tempos verdes, quando ainda estão verdes, e conservadas em salmouras, ali deixada para amadurecer até adquirir uma cor avermelhada. E nesse último caso de azeitonas colhidas, elas são colhidas em setembro a outubro, pelo calendário judaico, pelo povo de Deus. E nas suas colheitas, essas azeitonas representam os principais elementos de dieta em todo o Oriente Médio, se você for ver o ponto histórico, E quando elas são esmagadas no lagar, Malaquias, Miqueias 6:11, elas são prensadas entre pedras, elas produzem o azeite de oliva. E esse fruto tão excepcional, essa oliveira que Davi ele traz alguns benefícios, e eu quero citar alguns benefícios aqui para os irmãos, para os ouvintes, principais benefícios, louvado seja Deus, e atividades que essa oliveira e os seus frutos elas traz para nosso aprendizado, e que nós
sendo como oliveira, podemos produzir no reino de Deus, na obra e para o mundo, né? A primeira coisa que eu entendo é que esse azeite de oliva, irmãos, ela era usada pelo povo de Deus como um remédio. Você sabia disso? Ela é usado como remédio universal para toda espécie de doenças. Lucas capítulo 10, versículo 34, Isaías capítulo 1, verso 6, fala sobre isso. O azeite também da oliveira, ela tinha um trabalho que durava paciência e trabalhoso, né? Então, meus queridos, por isso que em tempo de guerras, os israelitas eram proibidos a danificar essas oliveiras, conforme Deuteronômio 20, verso 19, não podiam destruir, então eles tinham que guerrear em territórios que não tivessem essas oliveiras. E então, o primeiro benefício é que ela serve como remédio para a cura das nações. Outro benefício é que ela é muito usada na culinária das mulheres do Mediterrâneo, ou seja, na época o seu unguento era usado como manteiga. Você sabia disso? Como manteiga para fazer bolos, fazer pão. Então os bolos na época, você sabe, conforme aí em 2 Reis 4, quando a viúva preparou o bolo para o servo de Deus, ali ela usa esse unguento. Então servia como um emblema de alimentação. Servia como emblema de alimentação. Outro benefício que esses frutos, a oliveira dava, era usado o seu óleo para ungir os reis e os sacerdotes, ora Deus, no templo bíblico. 1 Samuel 10, 1, versículo 1. E você for analisar a Bíblia em outros versículos também, que você vai ver que esse óleo, ele tinha o poder de preparar as cerimônias de adoração a Deus mediante os sacrifícios que deveriam ser derramados, o óleo da oliveira. Levítico 2, capítulo 2, versículo 1, E a nação e o povo, o sacerdote, preparavam o altar, o ambiente, com óleo para adoração. Então servia de quê? De adoração a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Outro benefício que esse azeite gerado da azeitona, da oliveira, dava era a questão de Deus, dar aos cristãos instruções de ungir os enfermos com óleo. Tiago capítulo 5, versículo 4, você vai ver que deve chamar-se o quê? O ancião da igreja, os presbíteros, ungir os enfermos com óleo. E se você vai ver lá em Marcos também, onde os discípulos vão ungir os enfermos usando óleo, a unção, o óleo da unção, Isso nada mais era que o azeite da oliveira, da azeitona. Louvado seja Deus. Então, olha os benefícios que eu encontro. Fora que se eu for esmiuçar outros aqui, não daria tempo, Mas tem outros muito mais especiais, muito mais profundo essa palavra sobre essas atividades que aparecem aqui. Então, o que é que Deus está dizendo para nós? O que é que eu posso aqui extrair com tudo isso? Que se nós queremos ser como a oliveira, aleluia, usada por Deus, oliveira de Deus, na face da terra, uma igreja como o povo de Deus, que possamos gerar esse óleo, essa unção, para levar alimento para as nações, para levar cura para os doentes, que possamos gerar esse óleo, esse azeite, aleluia, como oliveira, para
levar a adoração, né, em meio ao povo de Deus, levar a adoração para o nome do Senhor ser adorado de maneira apropriada, preparar, levar sacrifício de maneira mais apropriada, que possamos ser como o azeite da oliveira. Louvado seja Deus, que possamos orar pelos enfermos e ser curado com a unção da cura. Louvado seja Deus, né? Que tenhamos esses benefícios, que o Senhor nos abençoe nesse dia e que essa palavra seja para nós, igreja, que possamos ser como a oliveira na casa do Senhor, na presença de Deus, no reino de Deus. Mas detalhe, verá os gafanhotos, os inimigos, para tentarem te parar, te pressionar, não deixar você gerar o melhor de Deus para esse mundo, para essa geração. Mas confia como fez Davi na misericórdia do Senhor e seja uma oliveira verde. Você vai passar pelas pedras, você vai passar pela prensa, você pisado, esmagado, aí você vai gerar o azeite para um grande avivamento nesses últimos dias. Em nome de Jesus, Deus abençoe.